Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje continuaremos analisando o episódio da série The Chosen. E hoje o terceiro episódio da primeira temporada, cujo tema é Jesus ama as crianças. E antes de entrar propriamente no análise do episódio, eu gostaria de ler um texto bíblico que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16, que diz assim: Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que texto, que cuidado, que amor do Senhor Jesus com as crianças. O terceiro episódio mostra esta ação do Senhor Jesus com as crianças, este amor, este cuidado, esta singela atenção que ele dá para as crianças. O episódio apresenta Jesus de Nazaré num campo aberto, numa atividade solitária, com algumas obras de artes feitas pelas mãos, quando então uma menina, andando pelo campo, encontra o acampamento onde Jesus estava. Ela chega neste acampamento e Jesus não está presente. E ela fica encantada olhando aquelas obras de artes feitas por aquela pessoa que ela ainda não sabe quem é, trabalhos feitos de madeiras, e ela fica encantada com aquilo, até que, então, num dado momento, Jesus volta, ela se esconde, ela é vista por ele, e ela retorna para sua casa. No dia seguinte, ela tem um amigozinho e que ela convida para voltar naquele campo aberto para conhecer aquela pessoa que ela teve um encontro, que ela sentiu-se impactada, uma criança que se sentiu impactada com Jesus. Ela não só leva o seu amiguinho, Abigail, o nome da criança, leva primeiro o seu amiguinho e depois outras crianças. E a cena toda do terceiro episódio é Jesus conversando com estas crianças, instruindo estas crianças de uma maneira tão simples, singela. Sei que talvez alguns críticos possam dizer, mas como pode crianças andando sozinhas no campo aberto encontram um homem acampado? Não poderia ser este homem um homem perverso? Aliás, no episódio, uma das crianças questiona exatamente se aquele homem chamado Jesus não seria um homem malvado, alguém que poderia trazer alguma complicação para aquelas crianças. Mas o episódio mostra a simplicidade de Jesus cuidando dessas crianças, tendo um encontro com essas crianças e recebendo dessas crianças a confirmação do reino de Deus, porque são todas elas judias. E os pais judeus ensinam as suas crianças desde cedo no caminho. Eles têm a tradição do Shema, que instrui os seus filhos na lei do Senhor. E as crianças são ensinadas a gravar, a memorizar o Shema. E neste episódio, Jesus, então, questiona essas crianças, fazendo um teste para saber se elas mesmas estão instruídas nesse caminho. E quando as crianças respondem, quando a própria Abigail também responde, uma menina que numa tradição judaica daquela época não poderia nem
participar das atividades no templo. Isso seria só para os meninos, mas mostrando que esta menina teve pais que ensinaram ela esta tradição de temer a Deus. O Shema é exatamente mostrando: ouve Israel, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso era inculcado na cabeça das crianças. Então, o episódio mostra o cuidado do Senhor Jesus para com as crianças. O texto que eu li, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, mostra exatamente a dificuldade que os discípulos tinham de entender que Jesus tem um cuidado especial com as crianças. E o texto deixa bem claro que as pessoas levavam as crianças até Jesus para que Jesus tocasse as crianças. Aqui nós já temos uma grande lição. O terceiro episódio mostra as crianças indo até onde Jesus estava. O texto aqui que eu li mostra que alguém está levando as crianças agora ao Senhor Jesus, que já está mais conhecido naquelas regiões. A lição é que nós, pais, cuidadores de crianças, devemos levar nossas crianças para serem abençoadas pelo Senhor Deus. Você pode me perguntar: como eu posso levar a minha criança ou meu filho para ser abençoado? Será que você está querendo dizer que é para levar para a igreja? Também faz parte. Mas o levar a criança a Jesus é você levar a mente dessa criança aos conhecimentos das coisas de Deus, ensinar a palavra de Deus, inculcar na cabeça da criança a palavra de Deus. Talvez uma forma didática de você ensinar o teu filho ou a tua filha os 10 mandamentos. Já começa a inculcar desde pequenininho. Faça ela guardar estes mandamentos que servem de orientação para o nosso comportamento aqui neste mundo, de fazer o teu filho saber que existe um único Deus vivo e verdadeiro que resgatou no passado o seu povo, tirando da terra do Egito, da casa da servidão, e dizendo para esse povo que não existe outro Deus, ele é o único Deus desse povo, ele é o Deus do povo e o povo é dele, e que não é para esse povo fazer imagem de escultura e dar culto a isso. Que não é para tomar o nome desse Deus em vão, porque ele tem um nome santo, um nome magnífico, um nome excelso, e que esse Deus exige adoração exclusiva, de lembrar, de santificar um dia a ele. Ensina o teu filho que existe o mandamento de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, de não roubar, de não falar mal de ninguém, de não cobiçar nada de ninguém. Inculca essas palavras na cabeça do teu filho. Que o texto nos mostra que alguém levava as crianças para serem tocadas pelo Senhor Jesus, mas os discípulos, então, aqui repreendiam aqueles que estavam levando as crianças. Não sei quantas crianças estavam sendo levadas ao Senhor Jesus. Eu penso que muitos, porque judeu gostava de ter muitos filhos. E as crianças estavam indo lá. Você sabe, criança tem um comportamento surpreendente. Ora fica quietinha, ora grita, ora chora, ora quebra protocolos. Talvez aqui os discípulos dizendo: não, essas crianças estão quebrando protocolo aqui, o ambiente não está ficando um ambiente tão solene assim. As crianças estão embaraçando o Senhor Jesus, os ensinamentos dele. Então vamos impedir. E aí então vem uma palavra surpreendente do Senhor Jesus para os discípulos. Aliás, o texto nos informa que o Senhor Jesus, quando viu o que os discípulos estavam fazendo, impedindo as crianças de chegar até ele, diz aqui o texto que ele ficou indignado, indignou-se. Se você for um curioso das Escrituras, faça uma pesquisa, especialmente nos Evangelhos, para ver quantas vezes o Senhor Jesus ficou indignado e o porquê. Vocês devem lembrar daquele episódio quando ele chega no templo e vê os mercadores, os cambistas ali, o que é que ele faz? Ele sente indignação por aquilo ali. Mas aqui também nos é apresentado que ele ficou indignado quando ele viu que pessoas estavam impedindo crianças de chegarem até ele. E aí então ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis,
porque dos tais é o reino de Deus. Que lição para nós. O terceiro episódio nos apresenta este amor de Deus com as crianças. A lição para nós é que nós devemos valorizar as nossas crianças, especialmente nós que somos religiosos. Pastores, que lugar as nossas crianças têm no culto? Você deve dizer assim, não, pastor, na minha igreja, no culto. Mas tem lugar delas no cultinho infantil, que são ensinadas numa linguagem adequada. Ok, é um lugar que pode ser adequado. Mas e na reunião solene, quando elas estão junto lá com todo mundo? Qual é a tua visão? Você acha que elas atrapalham, que elas embaraçam todo o ato religioso? As crianças são um empecilho? Ou as crianças também fazem parte do reino de Deus naquele momento da reunião tão solene que nós estamos em adoração ao nosso Deus? Talvez a lição aqui do texto seja essa. Cuidado para você não embaraçar as crianças de ir até Cristo. Quando o ministro, depois de uma vida de oração por pregar a palavra de Deus, ou se preparar para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus alcança o coração de adultos e de criança, e você então, pensando que nesse momento a criança não terá mente para ouvir uma boa mensagem da parte de Deus. Olha aqui, o Senhor Jesus ensinando e abençoando as crianças. Então diz que ele estendeu as mãos e abençoava todas aquelas crianças. E a lição é, quem não receber uma dessas crianças ou um desses pequeninos, o texto diz, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Isso aqui é muito sério. Ele diz que não entrará, ficará do lado de fora. É claro que crianças são pirracentas. Crianças têm os seus tique-tique nervoso. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina a desligará. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é dessa ação de Deus na vida das crianças. O Senhor Deus tem um agir com essas crianças que serve para trazer ao nosso conhecimento que o agir de Deus na nossa vida é um agir simples, mas um agir poderoso que nos usa de acordo com a sua própria vontade. Então valorize as crianças, protejam as crianças num tempo em que as nossas crianças estão sofrendo ataques ideológicos, ataques políticos, ataques para fazerem as nossas crianças perderem a identidade. Lembre que dos tais é o reino dos céus. Orem por elas, mas protejam também essas crianças e não as embaraceis de vir a Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Um abraço.